passar a tarefa mínima. Então a tarefa mínima para as aulas que rolaram hoje, página 52 e 53 da Física B, página 63 e 64 da Física C e página 115 e 116 da Física E. Essas páginas aí de hoje, da Física E, eu preciso bater um papo rápido sobre dilatação aparente, beleza? Eu havia sugerido pelo videozinho da última aula, páginas 110 e 111 de tarefa mínima, não foi? Eu ali do lado acabei de corrigir a página 110 e fiquei meio triste porque ficou meio bobo, não apareceu muita coisa legal. Eu sugiro que eu faça a página 111 para vocês. Claro que eu posso fazer alguma da 110 que alguém tenha ficado com dúvida. Não? Tranquilo? Eu estou combinando com eles, tá? Nessa história de fazer diferentes que a gente vai ganhar com isso, sem dúvida. Então vamos lá. Página 111, vou fazer alguns aqui a título de correção de tarefa e estímulo para que tu faça os outros e depois assista a correção para ver se pegou a mãe. Aliás, já que estamos falando de dilatação, delta L, L0, alfa, delta T. S, isso, e depois delta V. É quase o formulário de dilatação completo. Falta ainda alfa sobre 1, beta sobre 2, gama sobre 3, e isto é uma aproximação, ótima aproximação, diga-se de passagem. Vamos lá. Uma barra metálica retilínea e uniforme, feita de um material cujo coeficiente de dilatação linear é positivo e independente da temperatura, recebe calor de uma fonte térmica. Entre os gráficos a seguir, aquele que melhor representa a variação ΔL do comprimento da barra com função da temperatura ΔT, com a variação ΔT de sua temperatura. Peraí, galera, se tu for comparar com uma equação, essa equação é de que grau? Primeiro, né? Então vamos ver, ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Y igual a AX mais B. Quem é que está fazendo o papel de Y? Tá L, legal. Quem é que está fazendo o papel de ΔT? O X, que é o cara que eu vou fazer o gráfico, não é Y por X o gráfico? Ele não pediu ΔL por ΔT? Concorda comigo? Quem é o coeficiente angular? Quem é o A é o coeficiente angular. E quem é ele ali em cima? Ó? É o L0 vezes o alfa. O coeficiente angular da reta é o L0 vezes o alfa. E quanto vale o B? Zero, não tem B. Quando uma equação de primeiro grau não tem B, ela passa pela origem. Porque quando x é zero, o y dá zero, quando ela não tem o B, né? Então, quando eu comparei as duas equações, eu percebi que é uma equação de primeiro grau. O gráfico é uma reta. E percebi que o coeficiente linear dá zero, não tem ninguém independente de temperatura aqui, ó. Portanto, se eu for plotar a variação do comprimento a partir da temperatura, é uma reta que passa pela origem. Tem que ser assim o gráfico, ó. Beleza? Questão bonita essa. Tem que usar o que tu conhece de matemática para poder matar a questão. Vou explicar de novo. O cara falou que é dilatação linear, não é? Se ele falou que é dilatação linear, tu pode simplesmente ir no formulário e pegar a fórmula da dilatação linear. Tudo bem para vocês? Se ele quer saber o gráfico disso, tu tens que encaixar isso em alguma coisa que tu aprendeu de gráfico, não é? Tu aprendeu gráfico já de uma porrada de equação. Tu começa aprendendo gráfico de equação de primeiro grau, não é isso? O gráfico no eixo X corta sempre a raiz, não é isso? E no eixo Y é o termo independente. Ó, esse aqui é o problema, galera. É uma matéria que eu estou citando começa na 8ª série, e eu percebo que o que eu falo parece grego para alguns. É isso que mata vocês na física, a matemática básica não resolvida. Concorda se o gráfico disso aí é y igual a ax mais b? Tudo bem para vocês? Quando o cara faz o gráfico de uma equação de primeiro grau, é só fazer uma tabelinha boba, não é, pessoal? O cara faz uma tabelinha boba, chuta dois valores para x, calcula os de y, toca no gráfico. Não é isso? Esses pontos são pontos muito importantes, que já era para tu ter decorado há anos atrás o que eles significam. Já tinha que ter saído do 9º ano, né? Da 8ª série, sabendo que esse ponto é sempre a raiz. Isso não é só para equação de primeiro grau, é para equação de milésimo grau. Então, se uma equação, por exemplo, é de terceiro grau, uma equação de terceiro grau tem quantas raízes, gente? 3. Ela tem que
Eu já vi isso no vestibular. Qual é o grau dessa equação? O aluno que não está preparado, ele acha, como assim? Como é que eu vou descobrir o grau de uma equação? Ué, é só ver quantas vezes ela corta o eixo X. Se cortou o eixo X 3 vezes, tem 3 raízes, terceiro grau. Beleza? Tá vendo? Às vezes parece uma questão que é impossível de resolver e ela é boba por trás. Né? Então, quando o cara está preparado para aquele tipo de questão, sempre fica fácil. Esse cara sempre é a raiz. O que é a raiz? É o número que tu bota no X e torna a equação igual a zero. Ele ali, ó. Tá certo? Y zero? Não é isso? E esse cara é o ponto independente, é o termo independente. Quem é o termo independente de X aqui? Não é o B? E faz sentido, o X vale quanto aqui? Zero. Quando tu bota zero no X, zero os caras que tem X. Por isso que é o B que sobra. Beleza? Então, ó, com aquilo até que vocês já estudaram esse ano, tu já não podia mais esquecer que é sempre a raiz que corta o eixo X e é sempre o termo independente onde corta o eixo Y. No caso de uma equação de primeiro grau, é o B. No caso de uma equação de segundo grau, ax² mais bx mais c. Qual é o ponto que corta o eixo Y? O C, que é o termo independente. Tranquilo? Então dê uma revisada em matemática básica, para agora sim a gente fazer a nossa questão. Ele falou que ele vai fazer o gráfico da variação de comprimento de uma barra retilínea em função de sua variação de temperatura. Quando tu faz um gráfico, aqui não é o eixo Y, ali não é o eixo X, e as fórmulas que tu tem, que tu aprendeu, basicamente não são essas duas, ax² mais bx mais c e y igual a ax mais b? Não, professor, eu aprendi umas com seno, com cosseno. Ah, mas o gráfico de uma dilatação térmica não pode ser uma senoide, né, cara? Então tu já abandona essa ideia, beleza? Ou é isso, ou é isso. Tem alguma coisa elevada ao quadrado? Primeiro grau, linha reta. Tudo bem o primeiro passo? E o segundo passo? Tudo bem? Tu faz gráfica em Y por X, há muitos anos atrás. Se o cara colocou delta L, delta T, ele está querendo que isso seja isso seja isso, não é? Y, X, caramba, não tem ninguém aqui, ó. Então quanto é que vale o B? Já que o B é zero, vai cortar o eixo Y aonde? No zero. Tu viu? Então usamos o conceito de matemática básica mesmo para aplicar numa ideia de física. Por isso a questão é bonita. Aliás, eu recebi uma pergunta pelo seu professor esses dias, muito bonita, sobre dilatação. Ela até tinha na apostila do ano passado, que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Mas eu não vou, na hora que eu achar ela, eu aviso para vocês. Uma questão muito bonita, deu bastante trabalho para resolver, que tinha exatamente essa ideia, comparar essa equação com a equação de primeiro grau. Certo? Eu vou achar a questão para vocês e vou recomendar. Uma questão que envolve essa ideia. Aí tu vai ver se tu entendeu a questão 6 de verdade. Qual é o gráfico que fechou lá, galera? Letra E, né? Mesmo que nós não tivéssemos feito esse estudo com aquilo que tu aprendeu de dilatação, né? Tava na cara que não podia, primeiro que não podia encolher se esquentou. Não é isso? Né? Não podia encolher. Segundo que não podia dar uma equação bizarra elevando ao quadrado ou depois ficando constante a dilatação no final, porque quanto maior a variação de temperatura, maior a dilatação, é diretamente proporcional, né? Então podia usar o coração para responder. Eu acabei explicando de repente de uma maneira mais técnica, que talvez possa ter assustado a galera. Ó, a 7 é respeitável, hein, cara? Essa 7 ela é bem perigosa. Vocês querem tentar e assistir a correção na internet ou eu já faço ela? Posso fazer? Depois qualquer coisa tu espera passar uns dias e tenta ela sem colar. Também é uma ótima alternativa.